Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Olá e sejam muito bem-vindos. Esta é a História das Histórias. Eu sou João Paulo Sacadura e em Viseu, Alberto Correia continua a desfiar mais memórias e mais património de toda a região centro. Hoje falamos concretamente dos Moinhos do Inferno, em Fragosela. Estou muito curioso com isto. O que é que são estes Moinhos do Inferno, Alberto? Bem-vindo, vamos a isso. Chamam-lhe os Moinhos do Inferno. Está escrito a pico no silhar de uma das 3 casas de moinhos, ancoradas, quase parece, num dos patamares dessa monstruosa e esquisitas falésias onde se afundam as águas do Rio Dão, que ali se alvoroçam para receber, como se o destino lhes estivesse traçado, as mais tranquilas águas do Rio Sátão. Os moinhos do inferno não têm hoje casa habitada. Não se acende ali lume de lareira, não há leito de onde se escuta o marulhar da corrente, tanto neste tremendal ciclo de inverno como no apaziguado tempo de primavera ou do estio. E, no entanto, pressentem-se de contínuo estranhos rumores de vida, se encostarmos os ouvidos às portas e se batermos, se teimarmos em bater, talvez o moleiro nos venha a abrir, suspenso o picar da mão. Mas se não vier, é porque foi buscar grão ou entregar farinha, e então resta esperar, sentados numa pedra ou à sombra de um salgueiro, poetas por instantes inventados, queiramos ou não. Já uma vez me aconteceu. Era meia manhã de janeiro, nesse místico silêncio da paisagem, que não faz ofensa ao marulhar da corrente, nem o respingar dos rodízios, nem o adejar dos salgueiros, nem o esvoaçar de uma ave, nem o coachar de uma rã, nem o voltejar de uma libelinha. Esperei que a porta se abrisse e que pudesse ver à porta o moleiro anfitrião. E logo veio. Mandou-me entrar, tal e qual meu pai fazia, jeito de abraião que abria a tenda aos forasteiros e o servia. Sentia-se o cheirinho bom dos polvilhos da farinha, a cantilena ligeira da moandadeira, o suave mistério dos grãos de milho caindo, tomando o caminho do pão na maceira. O moleiro voltou à faina do picar da mó, jeito de mão, quase feito carícia, e ali me fiquei indagando da história do soltar da farinha, dos caminhos do grão, das noites em que as mós ficavam sozinhas. Falou-me do pai moleiro também, das longas viagens que acompanhou, falou dos avós moleiros que foram noutra geração, e a mó lá ficava pronta a girar, aguardando ajuda para a pôr no lugar. Não voltei ainda ao velho moinho, suspensa a história que nesse dia ficou. Quis saber de outro modo do moinho da história, do nome esquisito que um dia tomou. E fui aos assentos da igreja que os curas lançavam nas velhas cerimónias de um batizado da antiga paróquia de Fragosela. E, por sorte, encontrei registro abonado de crianças levadas à pia da igreja, onde o cura escrevia que a criança nascera nos moinhos do inferno na data marcada. E lá vinha o nome dos pais, que então no moinho eram moradores, e o nome das crianças. Maria do Espírito Santo foi a primeira, nascera em maio de 1869, filha de Rita de Jesus, que nascera na véspera de Natal de 1847 e casara, então dita moleira, no ano de 1868. Mais tarde nasceu Maria, António, Maria Emília, Margarida, outra Maria, e ali nasceram também alguns primos, filhos de Francisco, irmão de Rita, que também era moleiro. Todos nascidos, menos um, nos moinhos do inferno.
Hei de ver um dia quem mais lá nasceu. Hei de saber um dia se o moleiro que lá labora é o homem que vem desta geração, como pediu. Grato fiquei a Evaristo Cabral Rodrigues, um moleiro que me recebeu nos moinhos do inferno, certa manhã, em Fragosela. Bonita história, bonita memória também, Alberto, todas estas memórias que fazem a pessoa extraordinária que é o Alberto e que nós temos a sorte de poder comungar e de poder vibrar com todas estas histórias e historietas que animaram a sua vida e ainda animam. Muito bem, fiquei muito contente por conhecer um dos 3 moleiros, pelo menos, o Evaristo, um dos 3 moleiros dos moinhos do inferno. É um grande trabalhador que moe todos os dias uma quantidade enorme de farinha que distribui pelas padarias da região. Que bom que deve saber, que bem que deve saber esse pão. Muito bem, estamos então conversados. Alberto, marcamos encontro para a semana. Bem-aja. Então, para a semana.